Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. É um programa sobre a vida e a obra daquele que foi o maior filósofo do Espiritismo em toda a sua história. Este grande escritor lírico que transformava os conceitos filosóficos em pura poesia. Quem não leu No Invisível, Depois da Morte, o problema do ser, do destino e da dor, o além e a sobrevivência do ser, o grande enigma, etc, etc, etc. Tem outras obras, O Gênio Celtic, O Mundo Invisível, né? Então, Socialismo e Espiritismo, Joana d'Arc Médium. Então, é um autor de primeira plana da história do Espiritismo. Então, eu com Charles Kemp, a gente traz aqui fontes primárias da vida deste grande mestre do Espiritismo. Um apóstolo, sim, o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. E na noite de hoje vamos ver uma passagem da vida deste homem que foi preocupante, desafiadora, quando Leon Denis foi alvo da inveja, do despeito da juventude. Então é aquele velho dilema, não é? Espiritismo versus universalismo e juventude versus a madureza. Leon Denis já com a idade madura, né? Não era ancião, foi defrontado com um ataque de alguém que se escondia atrás de um nome. A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, né? Então, meus queridos irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da obra e da vida de Leon Denis, este grande apóstolo, o grande poeta do Espiritismo. Aquele homem que, cheio de amor e idealismo, disse um dia: o Espiritismo é como o luar que veio alumiar a noite de nossas vidas. Que expressão tão bela. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E é um programa porque todo primeiro sábado do mês eu estou aqui com Charles Kemp, Charles Henri Kemp, o querido presidente da Federação Espírita Francesa, que vai conversar conosco nesse bate-papo sempre maravilhoso e tão aguardado, né? Então, vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui na tela o querido Charles Kemp. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na agradável companhia de Charles Kemp. E na noite de hoje a gente vai ver um tema interessante, um assunto interessante da pesquisa do Gaston Luz, uma polêmica na qual foi envolvido Leon Denis, e a gente vai destrinchar isso aqui direitinho. Mas antes de mais nada, né? Charles Kemp, boa noite. Onde é que você está, Charles Kemp? Onde você se encontra? Boa noite, Bruno. Estamos aqui em Portugal, né, em temporada, né, e a segunda moradia, vamos dizer assim, né, mas isso não impede a gente continuar trabalhando, né, para divulgar essa obra, né, linda que nos legou o nosso querido Leon Denis. Foi o frio, Charles Kemp, que você foi para Portugal por causa do frio, não? Olha, no inverno sim, né? Porque no inverno tem uns 10 graus a mais aqui comparado com lá onde eu moro, no nordeste da França, né? Agora, no verão, até o contrário um pouquinho, né? Que não tem um vento, né? A brisa marinha, né? Que faz que está um pouco mais fresco do que lá, onde o clima é continental, né? Bom, Charles Kemp, a gente entrou aqui conversando antes de começar a gravação, né? E o Charles Kemp me lembrou da data de hoje, né? Então, 2 de agosto, exatamente a data do nosso programa aqui, nesse sábado, que eu não me lembrava. Charles Kemp, você se lembrou dessa data?
uma data importante para a gente. Que data é essa, Charles Kemp? Dia 2 de agosto, né, o aniversário da morte de Luiz Gonzaga, né, que era o rei do Baião, né, que morreu em 1989, ou seja, 36 anos atrás, né? Bom, eu como francês, né, a gente morando lá no Brasil, aqueles tempos, né, era uma personalidade, né, Luiz Gonzaga, realmente, da cultura local do Nordeste, né? E, inclusive, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, né? Quando, agora eu não me lembro se foi 83, né? Ou 84, talvez, né? Quando fomos, assistir à Missa do Vaqueiro numa cidade chamada Salgueiro, lá no sertão, né? E onde Luiz Gonzaga participou, né? E ficou cantando, né? E lá a gente teve a oportunidade de apertar a mão dele. Charles, eu vou pedir a você, porque eu achei tão bonito, né? Você citou aqui um verso de um cancioneiro popular sobre a partida do Luiz Gonzaga. Você podia trazer aqui para a gente? Um cancioneiro, né, que a gente conheceu também lá no Recife, né, chamava Tião do Nordeste, né, eu não sei se ele não deve ser muito conhecido, não, mas ele tinha feito um canto, né, em homenagem a essa partida, né, do Luiz Gonzaga para o mundo espiritual. E ele cantava assim, cuidado para não cair um toró agora, porque minha voz não é, né, eu não sou muito cantor, não. Ele cantava: No dia 2 de agosto, entristeceu o sertão. Morreu Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E lá se foi, e lá se foi. E assim por diante, né? É assim também que me ajudou a gravar, a memorizar essa data de 2 de agosto. Charles Kemp, que maravilha, né? Charles Kemp, a gente tem momentos aqui nesse programa, ao longo do tempo, já faz muito tempo que a gente grava, Charles, seus réveillões na praia de Boa Viagem, ali na igrejinha, né? Então, Exato. veja bem, você indo à missa do vaqueiro, conheceu Luiz Gonzaga, foi ao estádio do Arruda ver um jogo Santa Cruz e Grêmio. Quer Isso. dizer, são momentos de você aqui em Recife, viu? Tinha Luiz Gonzaga, mas tinha Alceu Valença, tinha Elba Ramalho, tinha uma cultura muito forte, né? O Brenan e, né, os museus e os artistas, né? A gente se interessava pela cultura local, né? Eu acho que eu achei muito bonito, que eu continuo achando muito bonito. Tem não tem aqui não, né? Mas tem um box, né? Uma caixinha com a coleção dos CDs de Luiz Gonzaga. Engraçado, viu, Charles? Vou lhe fazer uma última pergunta sobre isso, né? Você citou Brenan. Brenan aqui é adorado e criticado, né? Porque ele tem uma fixação em obras de arte fálicas, né? Que o membro masculino, né? Então, muito de sua obra o pessoal critica Brenan, embora que você teve ali no Museu Brenan, é uma maravilha, né? Aquilo ali é uma maravilha. Charles Kemp, mais uma última opinião sua, né? O Luiz Gonzaga, para você, ele é genial mesmo. Ah, eu gosto muito dele. Bom, tinha outros, né? Tinha Trio Nordestino, tinha Genival Lacerda, né? Que eu me lembro, assim, né? Mas Luiz Gonzaga, ele era mais, vamos dizer assim, porque os outros estão um pouco, como a gente diz, né? Um pouco olé olé, né? O Luiz Gonzaga, não, ele era realmente, você sentia, né? O que passava o povo sertanejo, né? Nas canções dele, né? E era alegre assim mesmo também, né? Mas eu achei ele assim mais profundo em termos assim de representação da cultura sertaneja. Ele nasceu em Exu, né, Pernambuco também, né? Show. E morreu no Recife. Bom, que momento, né? Obrigado, Charles Kemp, né? Momento maravilhoso aqui. Charles, vamos lá para o nosso tema da noite de hoje, né? Com uma introdução, queria perguntar a você, porque isso se destaca no tema da noite de hoje. Depois do Congresso de Bruxelas, Leon Denis adoece, né?
logo em seguida, e depois ele vai se envolver numa ruidosa polêmica. Mas a minha primeira pergunta para você, que me chamou a atenção, eu não sabia disso, né, Charles Kemp, né? É que devido à sua popularidade, Leon Denis era muito invejado. Isso é verdade mesmo, Charles? É, são essas coisas que acontecem, né, no nosso mundo, inclusive no meio espírita, né? Também tinha invejosos do Chico, invejosos do Divaldo, né? Tinha invejosos do Leon Denis, né? Inclusive esse jovem, né, que a gente vai falar hoje, que é o Paul Nord, né? E porque Leon Denis era realmente aquilo, aqueles anos, né, 1910, ele já tinha adoeceu, né, porque já passou, já tinha passado os 60 anos, né? Já estava ficando 60 anos, né? Eu também passei dos 60 anos, né? Mas naquela época não era tão comum assim não, né? E, né, por isso que a saúde dele ficou assim um pouco mais abalada. Agora a cabeça dele funcionou bem, né? Tanto é que ele continuou a missão dele, né? Em 1925, como a gente vai ver mais adiante, né? Ele presidiu um congresso espírita internacional que aconteceu em Paris, né? 2 anos de desencarnar, em 1987, né? Quando ele tinha quase 81 anos. Quando tinha 81 anos, aliás. Charles, aí veja bem. Em 1907, vai haver um debate no jornal Le Tribune, Uhum. órgão da Sociedade Francesa de Estudo dos Fenômenos Psíquicos, que era dirigida por Chartier. Só que esses debates, né, enveredaram para a política. E Pois é. Leon Denis não vai gostar. Deixa eu ler aqui só a afirmativa do Leon Denis, deixa eu colocar aqui rapidinho, Charles Kemp, que ele vai pedir para acabar com aquele debate, aquela polêmica, né? 2 minutinhos. Pronto, pessoal. Então, aquele debate no jornal Le Tribune enveredou pela política e Leon Denis foi atacado e ele diz o seguinte, né? Não mais responderei a novos ataques. De início, tenho coisa melhor para fazer. Depois desses debates, que se confinam muito de perto com a política, me parecem totalmente estéreis, saindo do objetivo do La Tribune. Em princípio, o Espiritismo, que se dirige a todos, deve permanecer fora dos partidos, não se entregar a nenhum. Se eu abordei a questão social, foi unicamente do ponto de vista filosófico, mas logo a discussão escorregou para um terreno perigoso. Creio que seria prudente encerrar. Deixa eu voltar aqui para o Charles Kemp. Pronto. Meu querido Charles Kemp, o que é que você acha disso? Pois é, Bruno. Você vê, Kardec tinha colocado no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que qualquer discussão política estava proibida, né? Porque Kardec sabia, né, que essas discussões políticas gera muita confusão e muita divisão, né? Ah, e isso, né, já era na época de Kardec, ainda mais fortemente era o caso na época de Leon Denis, e eu acrescentaria que ainda mais forte é o caso hoje em dia, né? Então, Leon Denis ele falou do socialismo, né, da questão social, mas ele não falou do socialismo como partido político. Ele falou do socialismo, como ele diz, né, do ponto de vista filosófico, que significa, né, ações para melhorar, né, as condições sociais dos membros da humanidade, quaisquer que sejam, ricos ou pobres, né? Então,
Nessa definição filosófica, o socialismo é neutro, né? Agora, quando começa a entrar na política, cada um tem uma opinião dele, né? O Marx diz, não, tem que ser a ditadura do proletariado, etc., né? Que inclusive naquela época não tinha vencido ainda, né? Só começou em 1917 na Rússia, né? Com a Revolução Bolchevique, né? O outro, né, tipo Jean Jaurès, né, tinha um pensamento diferente, né? O terceiro ainda tinha outro pensamento diferente, obrigando os patrões a dividir o capital, etc. Então, quando se fala disso, cada um tem a sua ideia dele, né? Então, Leon Denis sempre ficava na definição filosófica, né? E ele já tinha feito algumas conferências, ou escrito alguns artigos naquela época, mas o coroamento das ideias do Leon Denis se deu somente depois da Primeira Guerra Mundial, naquela série de artigos que ele escreveu na Revista Espírita, intitulado Socialismo e Espiritismo, né? Uma série de 8 artigos, se eu me lembro bem, que inclusive foi no Brasil, né, objeto de um fascículo impresso separadamente. E ali ele explica muito bem, né, que ele vê o socialismo como filosofia, né, e a tese dele, que ele já tinha nessa época de 1907, era dizer que o socialismo precisava se apoiar no espiritualismo, né, que sem as ideias, sem o paradigma espiritualista, né, se a gente fica somente com o paradigma materialista, muito dificilmente, né, os ricos entenderão por que eles têm que dividir o fruto do trabalho deles, né, com os pobres, né? E para realmente entender essa necessidade, é preciso aderir, né, a entender as ideias espiritualistas. E foi isso que, então, essa Tribune, que é um jornal que começou em 1898, se eu me lembro bem, e durou até quase os anos 1970, 1980. É um dos jornais que a gente ainda está angariando aí, né, para a gente colocar na Enciclopédia Espírita. A gente tem muitos números, principalmente dessa época, que a gente não tem ainda. Agora, hoje, a gente vê exatamente o mesmo, e eu acho que o Brasil é um exemplo perfeito disso, né? Tem os espíritas de esquerda e os espíritas de direita, né? E veja o resultado, né? A política está dividindo dentro de uma própria família consanguínea, né? Pai com filho, esposa com esposo, com esposa, né? E divide também dentro do movimento espírita, como a gente viu vários episódios, né? Então, essa atitude de Leon Denis é extremamente prudente, oportuna, mesmo na atualidade, de dizer, ó, a gente fala de filosofia, mas a gente não fala de de questões partidárias da política, né? E cada vez que isso aconteceu, mesmo recentemente no Brasil, né? Até com espíritas famosos como Divaldo Pereira Franco, por exemplo, né? Deu mal, deu pipoco e dividiu no ato, né? Então eu suporto plenamente, né, essa posição de dizer não, né? Inclusive no estatuto do grupo que a gente trabalha, a gente também colocou essa proibição, né? Nem questões religiosas, em termos assim de religiões tradicionais, nem questões políticas, porque, né, o ser humano ainda não está pronto para encarar serenamente, com a devida serenidade, essas questões. Poxa, Alexandre, é tão importante você dizer isso. Por exemplo, na minha casa espírita aqui no Recife, a gente colocou no estatuto também, junto com a mensagem do Bezerra de Menezes, né? Não enveredar por essas questões. Agora é muito conhecida Allan Kardec na Revista Espírita, né? Essa Sociedade resposta, Parisiense de Estudos Espíritas. agora essa resposta do Leon Denis é formidável também, né? Ele É, achou prudente parar, era um terreno perigoso, escorregadio, né? Inclusive que esse Chartier, né, politizou uma revista, a Tribuna Psíquica, né, que era espírita ou espiritualista, né, e aí Leon Denis não entrou nesse terreno, não, né? Bom, aí vamos à polêmica que vai arrastar o Leon Denis, né?
que é a polêmica pornô. Pornô, que era o filho, né? Isso teve um intervalo de 3 anos e voltaram os Deserto, né? aborrecimentos, né? É. Quem assinava esses escritos era Pornô, que era filho de um grande amigo do Leon Denis, então um jovem ambicioso, de talento, o Charles Kemp. E o Leon Denis tinha dado conselhos a esse jovem, né? Pois é. Trocado correspondência com ele, mas é através de uma publicação, Le Sceau Moderne, que o Charles Kemp enviou para mim, eu vou mostrar aqui, é que começa esse endurecimento da parte do pornô com o Leon Denis. Eu vou colocar aqui a fotografia da obra que o Charles Kemp me passou. 2 minutinhos, meu querido Charles Kemp. Então, essa é a capa da obra. Você podia ler e traduzir aí o que tem aí, Charles Kemp? Exatamente. L'essor moderne significa a expansão moderna, né? Ver em direção do ideal dos tempos novos, né? E as perspectivas novas, as novas perspectivas do pensamento moderno, né? Aí vem os subtítulos, né, que fala de universalismo, monismo integral ou panmonismo, né? Problema moral, problema científico, problema social, as leis universais da natureza e da vida, os destinos do ser e da humanidade, né? E você vê embaixo, né, universalismo, unidade na humanidade, né? Cheio de símbolos aí, né? Que eu não sei decodificar todos esses símbolos, né? Aquela frase em latim, né? Que significa só tem uma verdade, né? A verdade é única. Então que ele publicou, né? Você vê o nome dele, Paul Nord, no topo à direita, em Paris em 1910, né? E ele fazia parte de uma sociedade que se chamava a Confederação Humanitária Internacional, né? Subtítulo União Ecléctica Universalista, Academia Social das Ciências Integrais, né? Que existia então em Paris e da qual Paul Nord era secretário. Então, as finalidades dessa sociedade do livro, né, sempre são positivas, né? É o bem-estar, unificar o pensamento e tudo mais, né? E tinha os comitês de estudos científicos e filosóficos, tinha um comitê também de estudos psíquicos, espiritualistas e estéticas, né? Tinha uma certa aproximação com o espiritismo, e tinha também um comitê de estudos sociológicos e humanitários, né? Então a gente vê que era uma sociedade assim com um programa assim muito ambicioso, né? Muito grande, muito aberto, né? E foi nesse livro então que o Paul Nord escreveu, né? Descreveu essas ideias fundamentais do universalismo e do monismo integral ou panmonismo. O monismo, né? Não sei se são os conceitos filosóficos um tanto complexos, né? Porque na filosofia, bom, eu precisaria ver a filosofia da época, mas na filosofia de hoje, né? Existem, vamos dizer assim, duas correntes, né? A corrente do monismo e a corrente do dualismo. A corrente do monismo diz que só há uma realidade fundamental no universo, né? Essa realidade fundamental se desdobra na matéria, né? Mas se desdobra também no espírito, né? Isso é o monismo, né? E umas formas do monismo são até o materialismo, né? Que diz que o espírito é uma consequência da matéria, uma secreção do cérebro, né? São esses os pensamentos monistas. Mas existem também, no caso aí, pensamentos monistas espiritualistas, né? E o dualismo
É outra corrente de filosofia que é oposta ao monismo, que diz que não há uma substância fundamental no universo, mas duas, né? A matéria e o espírito, que é uma outra, que são duas diferentes. E o dualismo, ele é bastante criticado, né? Porque não se explica como que uma substância que o espírito, totalmente diferente da matéria, pode interagir na matéria, né? Isso é um grande problema do dualismo. Quando a gente coloca o espiritismo em tudo isso, né, a gente vê, é meio complicado, porque o espiritismo não se enquadra 100% nem no monismo, nem no dualismo, né? Porque quando a gente vê essas perguntas do Livro dos Espíritos, né, perguntas 21 a 28, né, que diz há duas coisas, né, o espírito e a matéria, né? A gente pode pensar que é um dualismo, né? Mas quando a gente lê depois a questão 27, por exemplo, né, que é uma das mais interessantes, uma das mais complexas do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos dizem que existe, falando da trindade, né, que existe Perfeito. princípio inteligente, que é o Espírito, a matéria e existe também Deus acima de tudo isso, né? A Trindade. E depois, na mesma pergunta, eles falam de uma quarta coisa, né? Que é o fluido cósmico universal que une a matéria com o espírito, né? Então, a Perfeito. resposta não é nem monista nem dualista, fica um pouco ambígua, né? Difícil de classificar o conceito dos espíritos nessas filosofias de hoje. Mas eu digo que é uma construção complexa porque até hoje a gente não. Por exemplo, se eu te faço uma pergunta, Bruno, o espírito é também uma transformação do fluido cósmico universal? É uma pergunta muito Pois é. complicada que, no meu conhecimento, não tem ainda uma resposta firme até dentro da própria doutrina espírita. Você está entendendo? Então, há uns conceitos assim que ainda precisam serem desenvolvidos, né, aprofundados dentro do espiritismo. Então, Charles, Paul Nord ele estava numa onda daquela justamente para tentar aprofundar essas questões, né? Só universalista. que na realidade o que a gente vê, né, ele colocou uns outros ismos, né? Kardec colocou o espiritismo, ele colocou o universalismo, o panmonismo. Se você procura a palavra panmonismo em francês, você nem encontra na Wikipédia em canto nenhum, né? Quer dizer, é um desses muitos ismos que acabaram se perdendo e desaparecendo, né? Mas enquanto isso, o espiritismo ainda está aí. O universalismo ele vem de longe, né? Ele vem dos gregos, ele vem também do, uh, do Auguste Comte, né? Do Saint-Simon, né? Dos simonianos, ou seja, é uma noção que vem assim ao longo dos séculos, né? Esse universalismo. Charles Kemp, isso que você colocou é importantíssimo, né? Porque aqui no Brasil você citou a política lá, que a coisa acontece aqui nos dias de hoje, né? Essa coisa do universalismo e do dualismo, né? Isso aconteceu aqui quando foi lançada uma obra do italiano Pietro Baldi, A Grande Síntese, que é uma obra maravilhosa. Mas a partir do momento que o Baldi vai lançar a sua proposta do seu trabalho para a CEPA, e o Herculano Pires ali discorda do Ubaldi exatamente do universalismo. O Herculano Pires realmente, a partir daquele momento, estava encantado com a obra Grande Síntese, mas não aceita a proposta da obra por inteiro de Ubaldi, né? Então eu lhe pergunto, né? Essa questão é antiga. Você citou aí vários nomes, né? Paul Simon e tantos outros. Isso vem de trás, né, Charles Pois Kemp? é. Inclusive dos filósofos gregos, né? Porque é uma questão filosófica fundamental tudo isso, né? Agora, o universalismo é realmente colocar todo mundo junto, de uma certa maneira. Eu simplifico um pouco, né? Mas, bom, a ciência, a religião, a verdade é única, né? Como a gente leu na capa do livro e tudo mais, né? Só que, na prática, para a gente conseguir isso, são outros 500, né? A gente vê que até hoje, né, a ciência
se opõe à espiritualidade, que as religiões ainda estão aqui bem fortes, bem firmes, segurando os interesses delas, né? Deus é único, a gente sabe, né? Ele fez o universo, as leis do universo, as leis naturais ou divinas, são imutáveis, são únicas, né? Nós é que nossa percepção dessas leis é relativa, né? É limitada pela nossa faculdade de percepção. Daí é que vem essas diferenças, entendeu? Então, a ideia do universalismo é dizer, quanto mais a gente avança, né? Quanto mais a gente vai chegar ao ponto que em comum, né, que são essas leis da natureza. Mas, bom, pelo meu sentimento, né, que inclusive o Leon Denis também comenta, né, isso ainda vai levar algum tempo, né, e o que eu fiz, na realidade, eu pesquisei um pouquinho o Paul Knorr, que foi que ele escreveu, por exemplo, na Revista Espírita, né, que a gente tem daquela época. Ele fez vários artigos sobre a teosofia, né, e a gente sabe que a teosofia, né, tem vários princípios que estão em oposição forte, né, com os princípios do espiritismo, né, em termos de reencarnação, em termos de comunicabilidade com os espíritos, né, eles têm umas reservas muito grandes, muito fortes nisso, né. Então, um teosofista que acampa nessas ideias e um espírita que entendeu a filosofia espírita, né, enquanto tem esses pontos de divergência, muito dificilmente vão chegar num ponto em comum, né? Isso é um processo que leva tempo, dependendo de aguardar, né, que o ser humano evolui para poder melhor compreender as leis da natureza e aí compreender justamente, né, que essas leis naturais que são universais, né, nos quais todo mundo com esse tempo vai convergir. Charles Campos, então, veja bem, né? O pornô, inclusive, faz uma crítica muito dura de uma conferência do Leon Denis, mas você Uhum. citou os gregos, né? E ele vem ressaltar Pitágoras, a teoria dos números, que tudo no Exato. universo são números, o futuro comprovará. E ele diz o seguinte, que há as verdades parciais e a única verdade universal. É onde ele faz a crítica mais dura a Leon Denis, quando ele diz que, formalmente, que Leon Denis propagava erroneamente o positivismo. Essa é a crítica do Paulo No ao Denis. O que é que você me diz disso? Pois é, o Auguste Comte, né, que criou o positivismo, ele também era universalista, né? E o positivismo, né, que Auguste Comte, né, que era um contemporâneo de Kardec, né? Um, Kardec pegou do Auguste Comte um método científico, isso ele pegou, né? Agora, os deslizes do Auguste Comte, que são o ateísmo, por exemplo, né? Ele diz, Deus está aqui, é a natureza, Deus é a natureza. Quer dizer, ele confunde de uma certa maneira o Criador com a criação, né? É um pouco que nem o panteísmo, né? Esse é outro ismo, né? Que, inclusive, começando com pan, né? Criando essas confusões nas ideias, né? E a lei dos números, os números são conceitos humanos, né? Essa é a maneira de a gente representar, quantificar as coisas, né? O que que os números têm assim de absoluto, né? Será que os espíritos ainda precisam de números para quantificar e avaliar as coisas da natureza? Talvez, talvez não, né? Esse fato de o Paul Knorr focalizar nos números, né? Uma exageração que ele faz nesses conceitos que ele apresenta nesses livros, né? E é nisso que Leon Denis reagiu, né? Dizendo que não é tão simples assim, tudo não é somente uma questão de números, não, né? Então, ele respondeu a Paul Knorr, né, até um certo nível, né, mas também se recusou a entrar na polêmica, né? Porque Leon Denis lembra, inclusive, que no livro Depois da Morte ele fala um pouco dessas questões, né? E ele continuava daquela mesma opinião, né, que ele expôs no livro, que não condiz completamente, né, com
esses avanços, né, esses exageros, talvez, né, que foram apresentados pelo Polo Novo. Charles Kemp, o Leon Denis afirma que não é época ainda, não era época ainda para essa ciência integral. E a Ex- juventude quer sempre queimar etapas. Quer Exato. dizer, é um problema aí, não é, do etarismo, meu querido Charles Kemp. Pois é, mas isso é que é talvez um conflito de gerações, né? Os jovens sempre vão um pouco mais, né, além, né? Que nem Leon Denis quando era jovem também foi, né, foi maçom e tudo mais, né? E só com a idade é que realmente há esse amadurecimento. Agora, eu, pessoalmente, eu acho bom, né, que os jovens tenham, assim, entusiasmo, que eles tenham, que eles tentam, né, algumas vias, né, antes de encontrar realmente a via mais estável, né. Agora, o Paul Nord, ele realmente puxou Leon Denis. Ele diz, não, mas Leon Denis concorda comigo. Ele diz isso no livro. Ele discorda de um lado, mas concorda do outro, né? Leon Denis, peraí, vamos devagarinho aí, né? Que ele não se deixava levar, né? Nessas concepções exageradas que o Paul Nord apresentou. Charles Kemp, aí o Paulo vai escrever um artigo, veja bem o título que ele vai colocar, não é? Da juventude para Leon Denis, né? Onde ele pede que Leon Denis avançasse, né? Convoca Leon Denis a avançar para o universalismo, né? O que antes era uma amizade, o Leon Denis aconselhava o jovem, né? No início, o Leon Denis dá uma resposta formal e reservada. Digamos assim, o Leon Denis já vai tratá-lo com uma certa frieza. Pois é porque, por exemplo, nesse artigo de 1906, Paul Nord dizia, não, a gente pode unir os materialistas e os espiritualistas, entendeu? E Kardec, ele dizia o quê? Né? Que o pior inimigo do espírita, do espiritismo, é o materialismo. Né? Quer dizer, o materialismo pensa que a alma não existe como princípio inteligente, né? Que é uma secreção do cérebro que desaparece com a morte, né? O espiritismo tem uma opinião contrária, né? O princípio inteligente, independente do corpo físico e sobrevivendo a ele, entendeu? Que o espírito não é uma consequência, mas ao contrário é a causa, né? A inteligência reside no espírito, né? Que consegue materializar essa inteligência através do cérebro, através do corpo humano. Então são duas ideias opostas. Como é que você quer unir pessoas que têm ideias opostas? Entendeu? E o jovem pensava que isso fosse possível, mas Leon Denis, né, com a experiência deles, isso não vai ser assim tão rápido, não, né? Que o próprio Kardec, né, que fez a codificação já passados 50, né, também diz, não, você não vai unir os dois assim, não. Porque muitas pessoas, inclusive, criticaram Kardec, né, que ele queria unir a ciência e a religião, né? E o Leon Denis também falava muito disso, né? Mas não é unir a ciência e a religião como estão hoje, né? Como eu já disse uma vez nessa live, o que Kardec fez, ele pegou tudo que é bom da ciência, né, que é a metodologia, o rigor, etc. Pegou tudo que é bom da religião, né, que é os ensinos morais, né, e juntou os dois num conceito novo, que era o espiritismo, né? Ele deixou o orgulho, o, o materialismo, o ateísmo da ciência de lado e também deixou de lado da religião tudo que era dogmas e exclusivismo, veleidade de hegemonias e tudo mais, né? Então, essa junção entre os dois não vai se fazer do jeito que a ciência e a religião estão, né? Mas uma evolução de ambas para, né, juntar os aspectos positivos de cada um, né? E Leon Denis tem uma frase muito bonita, né, que diz que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões e é também o futuro das ciências, porque até hoje as ciências lutam, né? Eu estou lendo livros recentes agora de pessoas escritos agora esse ano, ano passado, né?
sobre esse aspecto de pesquisas psíquicas, de parapsicologia e tudo, existem preconceitos ferozes ainda dentro da ciência contra toda a ideia espiritualista, né? Então, o cientista com preconceito desse jeito, você não vai conseguir unir, né? Ele precisa se desfazer desse preconceito, né? E que nem o religioso precisa se desfazer dos preconceitos deles para poder se unir, mas vai ser um conceito novo, né? Que não vai ser mais ciência como é entendida hoje, nem religião como é entendido hoje. Então é isso o fundo, né? Dessa Paul Knorr pensava que pudesse unir já tudo, né? E Leon Denis que dizia não, não é assim, não. Unir já tudo não vai dar, não vai ser possível assim, não, né? Charles, que você conhece a obra, não é? É um estudioso da obra de Denis. A obra, por exemplo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma crítica dura do Paul Knorr é que ele afirma que o Leon Denis podia avançar para o universalismo, porque ele diz que a própria obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, avança para o universalismo, né? O que é que você acha disso? É uma coisa que Paul Knorr não tinha entendido ainda, né? Quando eu digo que, pegando o que Kardec fez, né, que Kardec até hoje não está sendo entendido ainda, né? Porque pegar o melhor da religião, o melhor da ciência e unir isso num conceito novo, é, que não é nem ciência nem religião, é uma coisa que até os intelectuais, os universitários, os acadêmicos de hoje não conseguem entender ainda, porque ainda estão presos nesses conceitos do passado, entendeu? Então, mas Leon Denis ele diz, não, vai acabar se unindo, né? E logo Paul Knorr interpretou isso. Ah, Leon Denis está indo para o universalismo, né? Dizendo que a gente pode unir tudo isso agora. Você está entendendo? Aí é que está o mal-entendido. Vai ser uma evolução que vai fazer convergir as ideias, mas junto com essa evolução. Mas enquanto essa evolução não ocorre, tentar juntar as coisas de maneira forçada, né, ou apressada, não vai dar certo. É isso que era a diferença de opinião. Então, quando o Leon Denis, quando Paul Knorr, aliás, diz que Leon Denis está indo para o universalismo, claro que Leon Denis respondeu, não, você não entendeu bem, né? E ele explicou, então, a maneira que ele tinha de ver, e que realmente ele expôs, aprofundou bastante, né, no problema do ser e do destino, né, livro que a gente já viu, e que, inclusive, eu acho o melhor de Leon Denis é esse mesmo. Bom, Charles Kemp, a gente aqui vai ver agora, né? Eu vou voltar para o texto que você tem aí na tua tela, né? A gente vai voltar para o texto do Gaston Lutz, que é exatamente quando Leon Denis vai dar um basta definitivo Exato. nessa conversa com Paul Knorr, dizendo até assim, eu tenho mais o que fazer. Ele tem um certo nível, mas depois parava, né? Sabia parar. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, Charles, 2 minutinhos. Charles Kemp, eu queria destacar aqui 2 parágrafos já do Denis colocando o ponto final. Veja que ele diz: as ideias que Paul Knorr reivindica tão levianamente como de sua paternidade já eram expostas na primeira edição de meu livro Depois da Morte, em 1891. Ora, que idade tinha o fogoso escritor naquela época? 4 ou 5 anos, mais ou menos? Daí que pensar de suas alegações. Cabe ao leitor a apreciação. Então veja bem que ele diz que na obra Depois da Morte já tinha algo nesse sentido e diz até que idade tinha o fogoso escritor. E Não ele estava encerra claro, a né? polêmica, Charles Kemp, dizendo assim: doravante, não mais respondereis às divagações de Paul Knorr, pois tenho o melhor emprego para o meu tempo. Que resposta dura, rapaz, né? E tem uma hora lá que diz, bom, agora chega, não respondo mais, né? Mas isso é outra reação do Leon Denis. O jovem diz, eu inventei isso, né? Porque
outro deslize do Pol Nord foi pensar que ele inventou alguma coisa, né? Mas, né, o Kardec teve essa humildade sempre de dizer, olha, eu não estou inventando nada. Veja, espiritismo tinha precursores, tinha, vai lá na antiguidade, sempre existiu, né? Ele usou isso como argumento em favor do espiritismo, né? Como é na natureza, ele sempre existiu, não é nada novo. O que é novo hoje é a abordagem, a maneira racional de conceitualizar e tudo mais. Isso é novo. Agora, o fenômeno em si não é novo, né? E Paul Nord também, né, se atribuiu algumas ideias, né, que Leon Denis estava. Você vê, quando Paul Nord tinha 4, 5 anos, isso já estava muito claro, né, no meu livro, Depois da Morte. Então, mostrando aí que realmente, né, o Paul Nord, ele exagerou, né, deslizou e se deixou levar, vamos dizer assim, né, por esse aspecto fogoso e por essa ambição que ele tinha, né? Inclusive, essa sociedade, Confederação Humanitária Internacional, também a gente não encontra muita, não teve assim vida muito longa, não, né? Era uma coisa assim que conhecida naquela época, mas eu acho que pouco tempo depois também acabou sumindo, né? Que nem muitos outros ismos, né? São tantos ismos que tentaram substituir o espiritismo, né? O survivalismo, né? Que acabou com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Tinha o omniteísmo, né? Do Arthur d'Anglemont, um pouco depois, na década de 1890. Tinha esse panmonismo aí dele. São um monte de ismos que desapareceram. Agora, o espiritismo ainda está aqui. Então, Bom, Kardec sempre dizia: deixa o tempo, o futuro dirá. Quem é que ainda está aqui? Quem é que ainda é o mais simples, o mais lógico, o mais condizente com o bom senso e a razão, né? Continua sendo o Espiritismo. bom. A noite de hoje foi especial porque pela primeira vez eu vi Leão Denis brabo, brabo Pois é. com a ousadia do jovem lá. Charles Kemp, eu queria fazer um pedido a você. A gente está acabando o programa, a gente encerrou o material que a gente tinha, mas o Charles Kemp, pessoal, revelou algo para mim que eu queria que o Charles Kemp falasse aqui, né? Charles Kemp, existe uma película, um filme do Congresso Espírita onde aparece Leon Denis, isso é fato. Pois é, sim, existe. Descobri isso. Eu já tinha ouvido falar há algum tempo atrás, mas foi só recentemente que fui atrás e encontrei. Existe, foi feito um filme que está numa fundação, né, chamada Albert Kahn, lá em Paris, que foi feito em 1925, né? Na sociedade, na sala das sociedades sábias, né? Lá onde foi o plenário principal, e também na Maison de Spirit em 1925, né? E foi esse congresso, né? O segundo congresso internacional que foi presidido por Leon Denis, né? Com a participação do Conan Doyle. Então, infelizmente, o filme não está assim, tem que ir lá, ver lá. Inclusive, eles não deixam sair, tem um problema de direitos autorais, sei lá o quê. Mas vamos ver se pelo menos a gente consegue ir até lá, assistir, né? Pena que agora estou em Portugal, que fica um pouco mais longe, né? E ver se a gente consegue liberar esse filme, né? Para colocar à disposição de todo mundo. Charles Kemp, eu acho que a própria descoberta já é com o intuito de levar a isso, né? Charles Kemp faz uma vaquinha com os amigos, né? É, Tentar, os direitos depois pode ser que tenha dinheiro, né? Mas aí a gente vai procurando meios de concretizar isso, né? Não de fazer dinheiro com isso, mas de pelo menos colocar à disposição do público, né? vou brincar com um amigo meu aqui, viu? Charles Kemp, coloque aí o Adair Ribeiro, viu? Logo de início dessa vaquinha aí, viu? Veremos, veremos. A gente vai. Vamos primeiro ver, talvez a gente consiga mais facilmente. É. Deus é que sabe, né? Essas coisas chegaram assim, não é por acaso. E logo, né, se tem um filme, pode ser que tenha outros, né? Aí vamos procurar um pouco mais. Essas coisas, né, que foram guardadas durante muito tempo, né, nesses
onde tinha repositório de películas, né, de muito difícil acesso, agora o acesso está ficando mais fácil, né? Até a Biblioteca Nacional da França, né, publicou várias fotos daquele congresso, inclusive aquela do Leon Denis com a barba, e tem uns 5, 6, 7 fotos de outros participantes, né, que já está lá na Biblioteca Nacional da França à disposição de todos, né? E se os filmes também agora saírem, né, desses arquivos, e puderem ser divulgados, digitalizados, será realmente uma bênção. Mas pelo menos tem esse e iremos atrás, com certeza. Bom, então nessa noite do dia 2 de agosto, como Charles sempre lembrou, o dia do desencarne, a data do desencarne do rei do Baião, Luiz Gonzaga, né? Charles Kemp aí de Portugal. Queria pedir, Charles, para você fazer, por favor, a prece final. Elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, e para todos esses mentores e espíritos de luz que Ele nos envia permanentemente para nos ajudar, nos amparar, um guia espiritual para cada um de nós, para a gente poder cumprir as missões que a gente determinou, escolheu livremente antes da nossa reencarnação, para a gente poder desempenhar também as missões que a gente assumiu, né, no melhor possível e pedindo para isso, né, solicitando para isso essa vontade, esforço de vontade, o uso do livre-arbítrio para o bem, para o estudo, para o amor do próximo, para a paz, né, que nos sintoniza melhor com eles e que acaba fazendo que a gente tenha resultados e descobertas surpreendentes, né, como acabamos de conversar agora. Pedimos que essas leituras, esses ensinamentos do nosso querido Leon Denis, né, como fazer frente a essas questões polêmicas, possa ser útil para nós, para a gente evitar as divisões inúteis, as perdas de tempo e focalizar realmente em trazer a nossa pequena pedra ao edifício de um mundo melhor, desse mundo de regeneração. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno, pelo canal também, por essa oportunidade. Muita paz a todos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem, setembro, estaremos aqui, eu e Charles Kemp, para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Quero dedicar o programa de hoje a você, minha mãe Eva, que habita a vida espiritual. Charles Kemp, você esteve aqui na Missa do Vaqueiro, né? Então, a gente pode dizer assim, né? Charles Kemp, esse amigo francês, né? Que é um cangaceiro da pesquisa espírita, viu, Charles Kemp? Um abraço, meu amigo, viu? Tudo de bom, Bom, muita tudo de bom. paz. Tchau, Charles. Gratidão.